Seja bem-vindo ao Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Lucas Magalhães, sou responsável pelo produto e tecnologia da Live em Casa, o seu e-commerce de material de construção. E hoje a gente está com convidados super especiais, juntos formam o estúdio Salles Brancalhão, e a história é incrível, porque além daquilo que eles já projetam hoje, o histórico é fenomenal e eu acho que é uma diferença competitiva que você precisa conhecer. Sejam muito bem-vindos, Ricardo, Suzana e Giovana. Obrigada, prazer estar aqui. Que coisa boa. Conta aqui pra gente, pro pessoal conhecer um pouquinho dessa história, esse repertório que vocês possuem, a conexão de indústria e design, para o pessoal conhecer um pouquinho mais a história de vocês. Sim, nós estamos eu sou carioca, né? E me formei no Rio mesmo, na PUC, e vim da área de indústria naval. Uhum. Então, fazia projetos de iates, lanchas e navios. Trabalhei em vários tipos de estaleiros diferentes. Uhum. Então, quando a gente veio para Brasília, por opção, a gente queria sair do Rio, e eu tinha 6 meses de casada. Ricardo, por coincidência, também é da mesma área, só que trabalhava na parte de indústria de ônibus, né, e tal. A gente falou, vamos sair do Rio, então viemos para Brasília. Brasília não tem indústria, e aí, automaticamente, com a minha expertise de embarcações, eu caí para interiores, e o Ricardo caiu para a parte de design gráfico. E assim, a gente iniciou em casa ainda, né, trabalhando até para TV Filme, na época, não sei, acho que ninguém nem mais lembra, né, que hoje em dia seria a Sky, vamos dizer assim, né? E a gente começou a trabalhar fazendo serviços para eles. E aí fizemos furgão que transformava em stand, um monte de coisas assim. Fazia alguns trabalhos, às vezes, até para a Polícia Civil, né? De delegacia móvel. A gente fazia muita coisa de produto também. E olha, aí, a solução já no começo da história, exatamente, sendo bem marcante, né? E aí, com isso, a gente percebeu que precisava se tornar uma empresa para poder atender outras empresas. E assim foi o início, em 97, é isso? Abril de 97. E aí a gente começou trabalhando como designers de produto e programação visual, que era antigamente como se chamava e que hoje é o design gráfico. A gente começou mais nessa área. E aí, tempos depois, a parte de residência começou a ter uma demanda. E eu, como tenho um aproveitamento de espaço bom, porque, né, embarcação, a gente tem que fazer casas completas num espaço reduzido. Então, eu fui muito bem aceita, muito bem acolhida o meu trabalho. Então, a gente acabou apresentando essa parte também de design de interiores. Com isso, a gente ampliou o leque. E assim foi. Aí tivemos a Giovana. A Giovana foi uma grata surpresa, porque a gente nunca se manifestou com relação ao que ela ia fazer ou deixar de fazer. Uhum. E do nada ela falou, vou fazer arquitetura. A gente até brincou, sou traíra. Mas é uma coisa que ela gosta e tal. A gente falou, não, legal, que, né? Se um dia ela quiser, o escritório vai ser dela. Se ela não quiser, ela segue o caminho dela e tal. Legal. E ela se formou, resolveu que quer, assim, realmente fazer parte do escritório e adicionar a parte de arquitetura, que é uma coisa que é totalmente dela. Uhum. E que é uma coisa que não era nosso interesse, porque não era nossa formação e a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né? Bacana. Não adianta ficar tentando jogar nas 10, né? Claro. Então, ela agora está encampando toda essa área de arquitetura, e a gente tem também o tecido para decorações em geral, então para qualquer tipo de aplicação, que também surgiu sempre por uma necessidade. Eu comecei a fazer os projetos de interiores, os projetos de interiores precisavam de tecidos, eu não achava tecido que me atendesse em Brasília, por várias razões, às vezes de prazo, às vezes de valor, às vezes o próprio tecido em si.
E eu saí em campo para atender os meus clientes, os meus projetos. Quando eu fui ver, eu virei uma empresa de tecido também, Olha porque só. eles começaram a indicar, porque os tecidos são muito bons, realmente muito legais, e tem prazo rápido, né? Enfim, a gente Sim. conseguiu esse diferencial para me atender e acabei atendendo outros também. Então, agora a gente tem essa gama, que a gente é um estúdio de design, ou seja, a gente trabalha nas 3 frentes, produto, gráfico e interiores, mais arquitetura e mais a venda de tecidos. Que interessante, hein? Eu acredito que é uma união, uma complementação aí de habilidades, de competências e de uma expertise sem igual. Acredito que um dos principais diferenciais de vocês é exatamente esse, de conseguir, dentro de expertises diferentes, conectar em um único ponto e esse único ponto servir como uma real solução para quem está ali na ponta, né? Vocês estavam comentando aqui antes do episódio começar sobre as adaptações necessárias em ambientes, por exemplo, residenciais para aluguel. Então, como que essas pessoas conseguem dar a real identidade ao ambiente sem modificar demais, sem torná-lo quase que inviável para devolver para o real proprietário, né? Inclusive, Ricardo, se você quiser trazer um pouquinho sobre essa questão de dar identidade, até porque você traz isso no teu dia a dia já faz bastante tempo, né? Só complementando, eu sou formado em design de interiores, design de produto, que se chamava na época desenho industrial, e tenho pós em design gráfico e design de produto em Milão. Chegando em Brasília, passei por algumas indústrias, principalmente a Ciferal, no Rio de Janeiro, onde trabalhava com ônibus, e chegando em Brasília, por não haver indústrias, eu acabei migrando para a área acadêmica. Migrei para o design gráfico e para a área acadêmica. Comecei a lecionar em 1995 na UNB como professor substituto e terminei agora em dezembro de 2022. Eu resolvi largar a academia, tá? Fui coordenador de vários cursos de design gráfico e de interiores em Brasília ao longo dessa trajetória. A gente tem hoje dentro do escritório, como você falou, a parte de identidade, a parte de design gráfico. Eu fiz um mestrado na UNB dentro de arquitetura, onde eu fui estudar a identidade do lugar, com o intuito de conseguir compreender uma empresa. Então, se eu compreender um bairro para desenvolver um mobiliário urbano para esse bairro, eu vou, através das representações sociais, eu consigo compreender uma empresa também. Então, isso me ajudou bastante. Eu trabalhei um pouco com mobiliário urbano, eu tive a oportunidade, quando voltei da Itália, de desenvolver os móveis do Rio Sul, num estúdio chamado Valéria London Design, que foi uma professora minha de faculdade. E quando vim para Brasília, peguei um pouco dessa área também. A gente tem, por exemplo, aqui em Brasília, o totem do prédio da Varig é nosso. Nós fizemos em parceria junto com uma empresa de engenharia chamada Urbana, na época. Então, a gente tem um pé nessa área de design de móveis também. E o design gráfico, para mim, quando a gente está falando de trabalhar numa empresa, de desenvolver identidade, um branding para uma empresa, é uma parte fascinante, porque a gente mexe com a vida da empresa. Então, é uma área que me fascina, a área que dentro do design gráfico eu mais gosto de trabalhar. Mas como a Suzana começou a falar, a gente trabalha com design de produto, que é uma área interessante. Apesar de não ter indústria em Brasília, a gente fez grandes projetos. Nós, na época, redesenhamos todos os móveis da Servinox, que era uma empresa de cozinha industrial. Nós já fizemos móveis para cancelas de estacionamento, além desse totem. Nós já fizemos mobiliário para vários clientes nossos. A Suzana trabalha muito bem na parte de luminárias. E a gente tem aquele viés de produção em série, né? Então, a gente faz um móvel pensando como ele vai ser produzido. Aí você falou da parte da identidade, por exemplo. Quando a gente está fazendo um projeto, isso para todas as áreas de design do escritório, a gente pensa muito no cliente. Então, a gente faz para o cliente. É como se nós fôssemos exteriorizadores de ideia. A gente escuta o cliente e desenvolve um projeto específico para ele. Então, o projeto não tem a nossa cara, o projeto tem a cara do nosso cliente. E a gente tem desenvolvido muitos projetos para clientes que compram um imóvel e querem alugar o imóvel. Então, a gente vai ali, esse imóvel não pode ser personalizado. Então, ele é o mais neutro possível, mas o mote é deixar... acho que o segredo é a gente conseguir deixar com que a pessoa que alugar aquele imóvel consiga, de alguma forma, personalizá-lo. E depois, quando ele sai, o móvel volta ao que era antes
sem ter que fazer uma grande reforma, uma coisa assim. Então, é uma área de mercado que a gente começou a atuar com a expertise da Suzana na área de design de interiores, que acho que ajuda bastante o nosso diferencial. E muita gente hoje, até pela conformação do mundo que vai mudando, né? As pessoas vão tendo novas aspirações, maneiras de vida, vão modificando, e a gente tem que acompanhar isso. E eu vejo que muita gente prefere alugar realmente, do que morar, comprar, né? Até porque comprar nem sempre é fácil. E, ao mesmo tempo, ela fica no provisório a vida inteira. Então, uma das coisas que a gente faz também não é só para venda, é para quem aluga se sentir em casa. Então, ela consegue fazer a ambientação que fique a cara dela, que ela sinta em casa, que o apartamento é dela, mas de uma forma que ela possa levar o máximo que ela puder depois, ela pode reaproveitar em outro aluguel. Então, isso é uma coisa que a gente faz questão. O principal, acho que na minha área de interiores, é fazer você feliz onde você está. Você tem que morar e amar onde você mora, porque onde você mais gosta de ficar, que se sente seguro, é a tua casa, entendeu? Então, você pode ir a 10 mil hotéis, sei o quê. Quando você chega em casa... É diferente, né? É diferente. Então, como é que você vai morar num aluguel de provisórios, assim, sem nada, sem ter a tua identidade? Então, a identidade é isso. É você estar feliz onde você está, onde você trabalha. Isso a gente aplica para tudo, né? Com certeza. Então, sem isso, eu acho que o nosso trabalho aqui não vale nada. É a nossa meta principal. É você estar no seu escritório e você sentir, pô, que lugar legal, onde eu trabalho. E essa é uma característica perceptível em vocês, né? Desde o comecinho, quando você faz uma pesquisa ali nas mídias e entende o posicionamento de marca de vocês, e quando vocês vêm aqui e sentam antes da gente começar o episódio, fica bem notório o ponto de que vocês abrem mão de todo e qualquer traço do ego para garantir que na ponta esteja o cliente, e ele seja o centro de tudo. E aí vocês vão lá e conectam as várias expertises, né, os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, para poder propor a solução que mais faça sentido. E um caso bem específico que eu achei muito relevante, se você puder abrir aqui, Suzana, do móvel para a sala, para um cliente de apartamento que tem no Instagram de vocês, em que ele era possível ser dividido. Isso. Se o pé direito fosse um pouco menor no outro apartamento, ainda assim caberia bem. Enfim, conta um pouquinho mais pra gente dessa solução criada. Esse ambiente que você está comentando, realmente, era um apartamento até bem grande, bem legal e tal. E ela já estava nesse provisório há anos. Aí ela falou assim, Suzana, queria tanto... mas não é meu apartamento, então eu não quero investir. Eu falei, não por isso. Era uma pessoa que morava sozinha? Não, era uma família de 4 filhos e um casal. Olha só. E aí, mas sempre tudo assim meio provisório, adaptando sempre. Né? Aí eu falei, não, vamos lá, vou fazer um projeto e tal. E com a certeza de que tudo que eu fizer, a parte de marcenaria, de mobiliário, você vai levar. Não se preocupe. E assim foi. Fiz de uma maneira... A gente projetou de uma maneira que fosse modular, mas um modular que coubesse em qualquer tamanho padrão, que a gente sabe que tem um mínimo, né? E que pudesse ser composto de diferentes formas. Não, vou usar esse módulo com esse módulo. Não, vou usar os 3 juntos, vou usar tudo separado. Que te desse uma liberdade e uma identidade não fosse perdida, que era justamente o que ela queria, que era se sentir em casa. Com certeza. Assim a gente fez, quando passaram-se uns 3 anos, ela falou, agora comprei o meu apartamento, que legal. Quero mudar e quero aproveitar, como é que eu faço? Falei, muito simples, aí a gente tira tudo que você tem e ela já praticamente mobiliou o apartamento novo. Que maravilha. Com as coisas que ela tinha. Então, ela ficou bem feliz, né? Inclusive, a iluminação ela também conseguiu aproveitar, que até isso a gente conseguiu fazer modular. Que bacana. Aí tá lá, igualzinho. No antigo apartamento, só que no novo, que agora é dela. Gente, que incrível. E aí ela falou, nossa, Suzana, você... Aí eu comecei a rir. Eu falei, mais feliz fico eu. Porque é muito gratificante. A gente fica muito feliz quando a gente... o cliente liga anos depois, ou ainda tá montando as coisas. Fica, nossa, adorei meu cantinho, tá minha cara, eu tô gostando muito, todo mundo gostou. Aí, acho que acaba que os clientes começam a vir por indicação mesmo, que é o carro-chefe ainda, eu acho, né? Por causa disso, que a gente cria clientes muito
fiéis, muito contentes, A gente né? tem o mesmo Queridos. cliente, a gente já assim, atende 4, 5 vezes. Sim. Porque como a gente tem também várias áreas, nem sempre vai ser um apartamento completo. Sim. Às vezes a pessoa já está lá, por exemplo, ano passado, não foi? Uhum. Uma das nossa, primeiras clientes, há 20 anos atrás, me ligou para reformar o projeto que eu tinha feito há 20 anos. Que legal. Então, foi bem legal. E a gente aproveitou muita coisa ainda, Sim. né? Então, assim, para a gente é muito gratificante, porque eles sabem que a gente consegue ajudá-los na área que eles precisarem. Não precisa você fazer uma reforma geral, 100% do apartamento. Não, às vezes quero, sei lá, dar um jeitinho aqui nesse cantinho. Ah, não, quero só um móvel bem bolado, porque eu estou precisando de um negócio específico. Então, e assim a gente vai fazendo. Ou Sim. então, parte de escritórios ou consultórios, né, que é comercial que a gente faz, também volta e meia, eu já atendo assim, volta e meia a mesma pessoa, porque, não, tá legal, mas vamos fazer uma mudançazinha, mas sempre aproveitando a base. Então, é bem bacana. E um ponto que fica implícito nisso é que quando a gente conecta essa fidelização do cliente com a questão que vocês olham para o detalhe, que vocês estão sempre atentos a garantir que a solução seja melhor, e na hora que você fala sobre identidade e identificar os elementos que revelam o que a pessoa pensa, sente, conseguir exteriorizar isso, é a preocupação que vocês possuem com o briefing. E vocês comentaram isso aqui antes também na conversa, né? E se puderem explicar um pouco mais sobre a importância que vocês enxergam no briefing para criar soluções realmente úteis e de vida longa aos clientes, eu acho que o pessoal aqui amaria. Acho que a nossa escola de design, né, é muito baseada em soluções, né? Procurar resolver questões, problemas. Então, como fazer isso para a parte residencial ou de qualquer outra área que a gente atua? A gente precisa conhecer o cliente. Então, a gente faz uma pesquisa extensa mesmo. Assim, cada questionário sem perguntas. Nossa. E é tudo personalizado. Nunca um questionário serve para o outro. A gente sempre faz de acordo com o que a gente quer saber de cada um. Que bacana. E a gente vai querer saber tudo, né? Tudo. Costume, gosto, hábito, desejo, hobby, necessidade, tudo que que faz essa pessoa para que eu possa atender o máximo possível. Eu até brinco assim, olha, mesmo que você ache que não dá, põe o que você gostaria. Não importa se eu vou atender, mas eu quero saber qual é o seu sonho, Sim. né? Então, porque a gente trabalha muito com isso, a gente né? realiza sonhos, querendo ou não, né? No final das contas. Você falou no início de ego. A gente, não é que a gente não tenha, é gostoso a gente escutar um elogio. Claro. Acho que isso faz parte do nosso trabalho. A gente talvez não publicite isso, Sim. tá? Mas escutar o cliente, fazer um projeto para o cliente, quando esse cliente demonstra para a gente que ele está satisfeito, feliz, e ele conta para os amigos, para nós isso é gratificante, além de que isso vai trazer outros clientes também, com certeza. Mas a meta é atendê-lo, porque, como que eu posso dizer, o que a Suzana falou, você está na sua casa, no seu ambiente, você está se sentindo em casa, e nós conseguimos propiciar isso simplesmente escutando esse cliente. Tá? Então, o briefing é importante por isso. A gente tem que entender qual é o problema. Óbvio que a gente vai agir dentro de conceitos técnicos que a gente conhece. Tá? A gente não vai fazer uma coisa que não venha funcionar. Tem a parte ética também. Mas as necessidades dele a gente vai atender o máximo possível. Para ter uma possível. ideia, um exemplo disso foi bem claro. Na pandemia, um ano antes da pandemia, eu reformei o meu apartamento. A gente reformou completamente o apartamento. E veio a pandemia, a gente ficou aproveitando o apartamento um ano, né? Então, podia sair de casa. E aí, dali, por terem visto o meu apartamento, fiz mais 3 no prédio. Dos vizinhos, Olha só, né? Igual, mesmo apartamento. Se for no apartamento de cada um, não tem nada a ver com o outro. Totalmente diferente. Mas, assim, de ocupação, de tudo, de absolutamente estilo, tudo. Até aparência, tudo. Né? Tudo. Um é todo bege, o outro é todo moderno. É tudo assim, diferente. O outro é mais clássico, uma coisa... O meu é todo rusticão, assim, que eu sou, né? Enfim, no entanto, isso eu acho que explica bem o que a gente faz.
Porque eu brinco com eles, assim, eu falo assim, quando eles estão fechando, né? Eu falo assim, ó, eu garanto que você vai ter a sua casa e que ninguém vai ter outra igual. Isso eu garanto para vocês. O que você sair daqui, você não vai achar em outra. E é fato. Nenhum projeto nosso é igual a outro. Todos são diferentes. Lógico, a gente tem que coordenar, a gente tem que fazer aquilo funcionar, combinar, né? E ter função, né? Mas tem que ser reflexo de quem vai usar, né? Não tem a menor dúvida quanto a isso. Tanto que a gente ama a nossa casa também. Isso que eu ia falar, o brilho no olho de vocês para falar da reforma desse apartamento foi incrível. Não que antes não tivesse um brilho no olhar, né? Mas ficou bem explícito como vocês curtiram esse novo apartamento, né? A gente ama. Não, e eu acho legal também que uma coisa que eu aprendi até na faculdade, né? Que a gente sempre acha que a gente não tem o nosso traço, né? A gente não passa, a gente está sendo neutro, né? Você faz um projeto, 3 projetos, são todos diferentes. Mas os outros conseguem ver o seu traço, a sua assinatura, né? Então, a minha mãe sempre falou assim, eu sou um camaleão. Eu fico, um camaleão, mas eu consigo ver o armário que você faz aqui, que é parecido no estilo, sei o que. Ela, é? Porque todo mundo tem isso, né? Na faculdade, eu até eu escutava muito, né? Eu gosto muito de sustentabilidade, eu gosto de fazer essas coisas assim, né? Telhado verde, coisa escalonada, eu gosto muito. Aí, eu ia apresentar um projeto e meus amigos ficavam assim, lá vem as escadinhas da Giovana e os verdinhos. Aí eu assim, não. Aí eu comecei a avaliar e falei, realmente, todos têm um pouco, pode ser uma variação, né? Na utilidade, na função e tudo, na necessidade, mas sempre tem. Eu acho isso legal, né? Então, ainda mais ela que desenha muita coisa, o escritório que faz, né? Muito armário, muito projeto, desenha, às vezes, até painel já fez também, faz tudo personalizado assim, né? Bacana. Então, mesmo que seja, às vezes, só na forma de montar, que às vezes o cliente nem vê, a gente consegue identificar que tem a assinaturazinha, sabe? Sim. Então, isso eu acho legal, porque o povo fala, não, mas tem muito arquiteto, muito designer que só faz do próprio jeito. Sim. Realmente, acaba que você tem uns que são mais pela assinatura, né? O estilo vende esse estilo. Mas eu acho que isso é uma coisa global, é uma coisa comum, só que você expressa isso de maneiras diferentes, né? E pra gente é justamente aplicar isso de uma forma que o cliente fique feliz, né? Que é muito gratificante, né? A gente tá fazendo agora uma clínica odontológica. Nossa, bonitinha, é uma graça. É uma gracinha, porque ela tá mudando de uma sala para outra, né? Então, ela tem a chave da obra, tudo, né? Aí ela, volta e meia, eu vou falar com ela, vira assim, não, porque eu levei já 3 pacientes, tá todo mundo achando lindo. E, tipo assim, na obra. Tá tudo, a parede ainda, na obra. Aí você fica assim, gente, mas a parede ainda tá toda, não tem nem gesso ainda na parede. Ela já tá levando todo mundo empolgada, falando, tá lindo. Nossa, ela fala, eu tô tão feliz, aí abraça a gente, sabe? Nem ficou pronto ainda. Tudo que você bota, né, que agora tá na fase de instalação, eu botei o portal. Ela, ai, que portal maravilhoso. Então, é isso que, né, então você começa a cuidar como se fosse seu. Eu vejo muito isso, projetos que a gente faz, eu lido como se fosse meu. Então, eu quero fazer o melhor, como se eu fosse ficar feliz igual, né? Então, é sempre em prol do interesse do cliente. E é isso que eu acho muito legal na profissão. A gente já vira até amigo, muitas vezes. Eu tenho vários que viraram amigos. Sim. A gente sai, vai tomar chá, vai... Eu vi que você fala tanto, né? Que acaba que vira mesmo. Não tem muito pra onde uma correr. Convivência muito íntima. Sim. E muito intensa. E muito por um duradoura. Tempo que você precisa estar bem com a pessoa. Porque eu brinco com eles, eu falo, olha... A gente sempre tem que dar uma respirada, porque é muito gasto. A gente sabe disso. E para fazer do jeito que a gente imagina, assim, que você gostaria, mais ainda. Porque aí, às vezes, a gente tem que dar umas adaptadinhas, né? Sim. Mas, assim, a gente fala, vocês... que encarecem o projeto. A gente fala, a gente fez assim. Mas aí vai lá, puxa, mas eu amei. Não vai deixar de ter o que você amou, mas vamos dar uma mudada aqui, onde você pode dar, que não vai fazer tanta diferença, né? Não, então, a gente vira amigo porque você começa a compreender tão bem a pessoa se abre para você se abre para a pessoa. Então, é uma relação muito gratificante. Então, é aí que você sabe, então, que, a liga... Né? Deu certo. Né? Isso revela um valor muito claro de vocês, né? Que muita gente acredita que uma empresa, por ter uma concepção familiar, acaba se prejudicando por isso.
Mas, na verdade, vocês transformam isso em um valor muito forte e que pode ser um diferencial também, que é a preocupação com cada detalhe, é garantir que a pessoa vai estar satisfeita, que é uma das principais métricas de qualquer escritório de design, arquitetura, seja lá o que for. E nesse detalhe, o que vocês conseguem fazer é, deixa eu me preocupar com o portal, deixa eu me preocupar com um detalhe, e ainda abordando o assunto do traço, o Ricardo trouxe que antigamente vocês estavam se preocupando tanto com os detalhes que acabavam que as lojas queriam pegar esses detalhes que vocês passavam nos projetos, né, de gavetas e afins. A gente tem um hábito desde o início, por trabalhar em indústria, os desenhos técnicos são altamente detalhados. Eles têm que ser... O desenho técnico é uma linguagem. Você se comunica com quem vai produzir aquilo através das regras do desenho técnico, né? E a gente tem esse hábito. Então, a gente manda para as lojas tudo muito detalhado. Isso faz, por um lado, com que as pessoas cometam menos erros. Então, isso faz com que a gente tenha menos a necessidade de estar revisando projetos ou consertando coisas erradas, então a coisa flui. Dá um trabalho a mais para a gente no início? Dá, mas como se tornou um hábito, a gente trabalha assim. A Giovana, que está entrando agora no escritório, eu presenciei ela atendendo uma ligação. Mas você não precisa detalhar porque a gente vai fazer isso aqui. A gente sabe que a loja de móveis vai fazer aquilo ali. Mas ele vai sair detalhado porque o cliente precisa daquilo detalhado. Amanhã, se ele for fazer uma manutenção. Para a gente não perder a qualidade do projeto. Eu falo muito isso. Cada empresa, ou marcenaria, ou marceneiro, não importa, ou qualquer outra, né? Eles têm uma forma de trabalhar, uma modulação, alguma coisa. Então, eu brinco que eu falo assim, eu gastei maior tempo aqui para tirar a medida de cada objeto, para saber que cada objeto tem seu lugar. Então, eu não quero que isso seja quebrado na falta de informação. Então, eu mando até a altura de prateleira, a espessura de prateleira, tudo, sabe? Assim, muito explicadinho. E aí, quando eles começam a falar, pode mudar, eu quero ver a mudança. Porque se mudar, muda o projeto. Se muda o projeto, não agrada o cliente. Se não agrada o cliente, não me agrada. Né? Então, e quando a gente escuta o cliente, há muito tempo atrás, eu lembro que era um casal e eles falaram, a gente tem um móvel aqui que é um problema, mas ele era de uma avó e era um móvel japonês. Placa, preto, vermelho, por dentro. E ele tinha que entrar no conceito do projeto, ele tinha que ser utilizado. Então, a gente tem que se virar para isso. Tá? Então, quando a gente escuta o cliente, a gente consegue fazer isso. Agora eu fiquei curioso para saber da história desse móvel aí, como é que foi? A Suzana que lembra, acho que foi da casa era até no Rio. Foi tem tempo. E engraçado que a gente vê também muita união e desunião ao mesmo tempo da família, às vezes por conta de gosto, né? Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Aí, no final, você tem que equilibrar e tem que ter a presença dos dois, ou dos três, ou de todos, enfim. Então, é muito interessante. Então, nessa eu lembro bem que a esposa não gostava de nada disso. E ele era uma paixão louca, que era coisa de família, ele não queria perder. E a gente conseguiu equilibrar de uma maneira que os dois ficaram felizes. Não sei como é que você conseguiu, mas você conseguiu. Aí eu falei, então tá ótimo. Mas o móvel se manteve nas coisas originais? Se manteve. Assim, quando ele está em bom estado, a gente procura não mexer. Mas, por exemplo, teve uma outra também que tinha uma arca antiga, mas ela estava bem, bem antiguinha, assim. Então, eu dei uma mexida em pintura e tal, uma releitura dela mesma, e mantive e agradou 100%. Então, vai muito do briefing sempre. Do perfil. Eu quero... de qualquer jeito, ela é idêntica. Não, quero só que ela combine, quero... E aí, daí, a gente vai montando o cenário da melhor forma possível, né? E os clientes são engraçados, assim, a gente fala engraçado nesse sentido. Eu vou dar o exemplo lá de casa. Eu gosto de coisas antigas. Então, eu tenho máquina de escrever, eu tenho telefones, eu tenho muitos livros. Então, quando ela fez a reforma, que ela montou o escritório e deixou um espaço para livros, aceitei todo o resto. Então, é um pouco assim, acho que com os clientes também. A gente escuta as necessidades deles, eles têm hobbies, eles têm manias. Tinha um cliente, eu não sei com quantos 1000 CDs, que na época tinha que fazer móvel para eles. Mas na época era muito. Então, era uma coisa assim, a gente vai tentar atender todos eles, e da melhor maneira possível, até para fazer com que eles também aceitem, né? Porque não adianta um só aceitar e o outro não. Detalhe que muito CD e não podia aparecer nenhum. Ainda tinha isso. E a gente
gente fez e ficou bem bom. O importante, acho que quando a gente fala de fidelização, eu vou puxar agora para o design gráfico, quando a gente faz uma identidade para uma empresa e essa identidade dura aí 18, 20 anos, ela continua viva no nosso portfólio. Eu posso dizer, eu fiz aquela marca. E isso é gratificante e significa, é o resultado de um bom trabalho. Porque se ele não estivesse funcionando, já teria sido modificado. Óbvio, tem o cliente, tem o mercado que se posiciona, tem as atualizações, mas quando aquela marca, a gente consegue desenvolver uma marca que vai perdurar, ela vai ser atemporal, ela vai durar mais tempo. Então, a gente pode dizer, eu fiz aquela marca, então está dentro do meu portfólio. Isso é gratificante com o cliente também, quando ele faz com que a casa dele passe por atualizações, mas o conceito se mantenha, que nós desenvolvemos, porque ele respeitou e ele gostou, porque foi feito para ele mais uma vez. Então, acho que a gente tem essa preocupação, a gente bate muito nessa tecla com o cliente, porque uma casa, hoje você vai ficar 20 anos, a gente está falando de 20, 30 anos. A gente está falando que uma pessoa vai comprar, reformar uma casa e passar 5 anos ali. Óbvio que se ela conseguir, em um tempo de 5 anos, para uma casa maior, porque a família cresceu, perfeito. É legal isso, porque é um avanço, é um caminhar da vida, né? Sim. Mas, geralmente, uma pessoa, quando compra uma casa, ela pensa em ficar um pouco mais de tempo ali. Então, a coisa tem que durar. Então, vai se passar, vai mudar a tecnologia, mas o móvel continua ali. As tarefas continuam a se desenvolver como elas foram planejadas para ser. Para quem está ouvindo aí, é um pouco mais leigo no assunto, o Ricardo está trazendo de uma forma bem simples conceitos bastante técnicos aqui, né? Então, quando você fala da longevidade, de manter o conceito e de garantir que esses pontos todos sejam respeitados, a gente está falando de vários aspectos do design, né? Se, inclusive, você quiser aprofundar para que aqueles são profissionais conhecerem um pouquinho mais contigo. A gente faz um projeto, às vezes, de um móvel, de um ambiente, e você muda detalhes. Então, a gente tem muito essa preocupação de, nos detalhes, eles podem ser atualizados. Mas o móvel, sim, o conceito do móvel em si, ele vai continuar. A gente lembra que a gente fez pela primeira vez, eu não lembro o ano, uma casa cor, onde a gente fez uma estante, onde partes dessa estante, módulos dela, eram modificados. Então, a gente podia modificar aquele módulo, tirar daqui, colocar num outro ponto e tal, mudar a cor daquele móvel, mas a estante continuava intacta. A gente fez isso no quarto da Giovana também. Então, ela foi se atualizando e foi mudando a cor dos detalhes. É uma coisa que a gente procura, esse negócio da longevidade é fato, porque existem vários fatores. Hoje, existe o problema da sustentabilidade, né? Que, assim, para que jogar fora uma coisa que está só porque enjoou? Então, assim, como não enjoar? Você tem que ter ferramentas de traços de, vamos dizer assim, ou mais retos ou mais curvos, mas de uma maneira que não seja tão marcante que a pessoa não enjoe. Isso é muito importante. A forma que você dá ao ambiente, ao local, você tem que fazer de uma forma que ela seja atemporal. Isso. Porque se ela for muito marcante, ela vai ter data. É muito bacana? Para uma coisa menor, mas não a base da tua casa. Porque senão você vai ter que fazer uma reforma a cada 3 anos, entendeu? Interessantíssimo. Então, isso é muito importante. A forma com que você desenha as coisas, idealiza, ela tem que ser uma coisa meio que atemporal, que tanto agora quanto daqui a 30 anos, ela possa ser conjugada com outras coisas de moda, que eu, pessoalmente, eu sou super contra, mas, assim, é uma coisa que muita gente gosta e a gente tem que atender também, né? Que a gente chama de tendência, né? Aquela coisa que hoje a tendência é não ter tendência, mas daqui a pouco tem. Então, você tem que ter uma coisa que seja compatível com qualquer tipo de abordagem que você queira para aquele ambiente. E, além disso, o material. Tem materiais que são super tecnológicos e inovadores e bonitos e diferentes. Ótimo, usa para coisa pequena, coisa de detalhe, coisa que vai dar o efeito que você quer, mas não vai dar o prejuízo de você ter que refazer tudo de novo, sabe assim? Então, isso a gente pensa muito também. A forma com que você... onde mais você tem que
usar material, por exemplo. O que material que não cai? Não cai nunca. Pode mudar a cor ou isso que você consegue controlar fazendo um tingimento, retirando um tingimento. Madeira. Madeira é eterna, né? Pedras naturais são eternas, mármores são eternas, não vão cair, nunca. Eles podem mudar a forma de serem apresentados, mas eles nunca vão cair de moda. Então, se eles são a base e você floreia com o restante, você vai ter sempre uma casa atualizada. E atualizada com o seu gosto, porque a gente muda também, né? Então, você não está atendendo por conta da tendência no final, você está atendendo o seu querer, né? Vamos dizer assim, a vontade sua que muda. Eu não sou a mesma que eu era com 15, com 20, que eu não sou agora, eu não vou nem falar a minha idade. Né? Mas é fato, a gente começa a ter novas necessidades, novos desejos, novos gostos, né? Então, como fazer isso de uma maneira dinâmica e que você aproveite o máximo possível, porque a gente não está mais num universo, não digo nem no universo, mas num planeta que você se dê ao luxo de não quero mais, joga fora, e para onde vai isso? Exato. E a gente vai viver como? E como é que está o ar? Então, assim, são coisas assim, eu sou meio... né? Mas é verdade, Claro. né? Então, assim, vamos pensar um pouco, né? Legal ter coisa, mas, poxa, né? E eu acredito que é uma pergunta que o próprio consumidor final se faz, né? Porque hoje a gente tem um acesso a um volume de informações extremamente alto. E quando a gente fala um volume de informações, você consegue, em 3 aplicativos, ter diversas inspirações. Então, você abre o Pinterest, você faz N buscas, tira vários prints, manda para o estúdio. Aí, daqui a pouco, você está navegando no YouTube, porque você foi ver uma música, e aí, por estar navegando no Pinterest em relação a inspirações, começa a aparecer coisas do tema. E aí, você vai ver vídeos. Aí, você vai ver que na casa do fulano foi implementada a solução X. E depois você vem no Instagram recebendo as novidades da indústria. Então, hoje a gente percebe uma indústria mais arrojada em termos de criatividade. Com certeza. Pegamos peças como, por exemplo, louças sanitárias, que em momento algum da história foi pensado em dar cor e mais vida a elas, não fugir tanto daquele tradicional branco, cromado. Aqueles que arrojavam um pouco mais, era uma cor mais escura, como o preto. O dourado, ele trazia aquela sofisticação e tal. Mas hoje a gente tem cubas verde, por exemplo. A gente tem a verde sálvia, que aqui no grupo Só Reparos, Live em Casa e Só Reparos, é super bem vendida, é super bem aceita pelo mercado. Mas aí o cliente vem com essa pergunta que você está trazendo, que é, como que eu faço para garantir que uma cuba verde sálvia realmente tenha uma longevidade interessante no meu projeto? Como que vocês percebem que esses produtos estão sendo inseridos aos poucos, sem, de um lado, perder a longevidade, mas, por outro, garantindo a identidade do cliente? Eu diria isso, que tudo é um balanço entre o custo e o benefício. Você não pode deixar de te agradar, mas tem coisas que você pode botar num detalhe. Por exemplo, eu considero um vaso um detalhe, porque não é uma coisa estrutural. Certo. Entendeu? Então, aquilo ali vai durar o tempo que ela durar e foi bem usado e tá tudo certo, entendeu? Legal. Mas, assim, você vai botar um piso, por exemplo. Um piso já é uma coisa um pouco mais complicada para você trocar a cada 3 anos. Sim. Então, você tem que ter já em mente. Então, tudo é função, né? E valor, né? Então, aí a gente vai dosar isso de acordo com o que o cliente nos diz no tal briefing. É bem importante. Também na nossa execução também, né? Porque eu acho que a sustentabilidade, nesse sentido, também está em, por exemplo, na mão de obra que instalou o seu piso. Se não instalou direito, você vai ter que trocar. E aí, é material perdido, dinheiro perdido, tudo isso, né? Então, são os resíduos, né? De obra, essas coisas do tipo, que a gente sempre preza, né? Tanto na escolha de material, na parte do projeto, quando a gente vai elaborar, né? E é isso. Às vezes o cliente quer muito uma cuba verde, uma cuba salve, né? Você fala, ok, a gente vai fazer isso faz no parte, ponto tem focal. que ter, sabe? É o que dá. E a gente vai fazer de uma forma que fique elegante, né? Sim. Que a pessoa não enjoa e vai olhar a cuba todo dia e falar, nossa, que cuba linda, né? Sem olhar e falar, nossa, isso aqui tá meio demais, né? Eu vou ter uma parede Agora, amarela. a gente que é mais, eu brinco,
antigo, né? Vintage, Na experiente. nossa época existiam essas cores, só que Aham. elas eram escuras, eram verde escuro, azul escuro, marrom. lembra? do meus Azul pais escuro E era era muito hoje, quando a forte. gente olha, por incrível que pareça, eles estão voltando também, tudo entendeu? volta à moda, Por nunca quê? morre. Porque é vintage, É. entendeu? Sim, E o a gente- vintage tá em alta, Sim. entendeu? A gente passa por modificações por conta de tecnologia. O design gráfico, por exemplo, a gente passou por várias grandes modificações. Acho que uma das primeiras mais recentes foi a internet. Então, as marcas tiveram que se adaptar ao monitor do computador. Então, elas deixaram de ser muito rebuscadas, com muitas cores, tom sobre tom. Então, porque o monitor do computador tinha os bits, os bytes ali que tinham que caber. A segunda foi o smartphone. Tá? Depois disso, as modificações não são muito por tecnologia, elas são muito por conceito, por modismo. Então, as modificações hoje ocorrem por modismo. O branding está ditando tendências, vamos colocar assim. Então, as empresas estão mudando. Algumas empresas são reticentes e não mudam toda hora, mas tem muita empresa mudando. Então, a tecnologia na área do design de interiores, de materiais, ela está muito forte. Ela está numa velocidade muito grande e as pessoas não dão conta de acompanhar. Então, se a gente coloca alguma coisa que é tendência hoje, amanhã ela já não é mais. Então, ela já está fora de moda. Então, as pessoas tendem, vou ter que modificar. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso. É responsabilidade mesmo, porque seria meio irresponsável, eu acho, a gente que tem o domínio da técnica, do conceito, né? Perfeito. Da profissão, Sim. você não alertar o seu cliente. Olha, Claro. isso aqui é legal, mas, entendeu? Não sei, é a nossa postura. A gente tem que estar sempre a favor do cliente na hora da escolha, Sim. deixando ele muito a par do que ele está comprando. Não simplesmente porque, vou te agradar, é o teu sonho, que a gente brinca aqui, né? Que é o que a gente mais gosta de fazer, de fato. Mas a gente sabe que dinheiro não cai em árvore, né? Então, assim, é um investimento emocional, financeiro, físico, às vezes, porque a pessoa fica mal instalada até ficar pronto o negócio. Então, tudo isso é um conjunto. A escolha das coisas é um conjunto. Então, a gente sempre tem que estar em todas as etapas. Eu brinquei agora, até recentemente, que eu estava apresentando uma proposta e eu falei assim, olha, as etapas não são negociáveis. A quantidade de ambientes, sim. Então, se você quiser algum ajuste de valor, né, as etapas não podem ser trocadas. Sim. Porque as etapas é que vão garantir o processo. o sucesso. Sim. Porque aí eu te garanto, né, você vai gostar. Isso tem uma coisa que funciona bem, é processo, né? Sim. Acho que a gente... Aquela coisa, né? Empresa. A Livem tem 6 anos de história, a Só Reparos tem 34. Juntando aí, a gente está há um tempo já considerável no mercado. E tudo aquilo que a gente faz com o processo, as pessoas recebem novas oportunidades, o mercado se aquece, desaquece, enfim, há mudanças, mas sempre que existe o processo por trás, as coisas conseguem ter uma excelência. E é exatamente isso que você está falando. O processo é inegociável, não tem como eu abrir mão de um briefing com você. Eu faço 100 perguntas. Não, para você eu vou fazer 30, que aí vai sair mais barato, que eu economizo meu tempo. Aí lá na ponta o cliente não gosta do projeto. É o desenho técnico para todas as peças, independente para que loja vai. A gente vai entregar isso para o cliente. A gente pensa, a gente fala que a gente gosta da nossa profissão, a gente ama o que faz. Realmente, isso para nós, hoje em dia, a gente fala, em vez de ter um grande salário, não, faça uma coisa que você gosta. Eu sempre falei isso para meus alunos, mas não é isso que eu estou querendo dizer. É a responsabilidade que nós temos. Porque quando um cliente entra dentro do escritório, a gente tem um cliente que vai no Pinterest, que busca e tal, mas vou falar desse cliente atual do consultório. Ela tem uma confiança no escritório que a gente não pode errar, porque ela não entende. Ela é uma clínica odontológica. Ela não entende de material, ela não entende de custo. Então, quando nós apresentamos um projeto, administramos a obra dela, ela acredita 100% na gente. Então, se a gente errar, a gente já está acabando com um negócio. Sim. Então, essa responsabilidade, mesmo na criação de uma marca, você criar uma identidade para uma empresa que vai durar pouco tempo, porque ela vai ser temporal, ou que ela foi uma cópia de uma outra marca,
aí ela vai ter que ser modificada daqui a pouco, isso gera um custo, isso pode fechar uma empresa. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande que as pessoas não se tocam, elas não consideram o nível de responsabilidade que nós temos quando nós falamos até por não cliente. ter conhecimento, é só o desenhinho, né? Poxa, É a que falta de custa valorização, Uhum. cara. Então, é aí que entra todo esse processo. Então, nós temos noção do prejuízo que nós podemos causar para um cliente. Sim. Então, a gente trabalha de uma forma bem responsável, tem os processos todos para serem feitos, porque se a gente abrir mão de um deles e a coisa der errada, quem tem prejuízo é o nosso cliente. A gente Claro. não pode contar com isso. A gente tem uma história de 27 anos de mercado e tem que manter isso. Sim, e aqui a gente está falando de alguns aspectos muito importantes em relação à clínica em específico, né? Sem dúvida. Porque além do atendimento em si, o profissionalismo da pessoa que está por trás da clínica, a gente está falando do ambiente que realmente gere o conforto para a pessoa poder esperar no momento da sala de espera e tal, que ela tem espaço para se movimentar e para que a odontologia, né? A Exato. própria dentista aí consiga se movimentar com o assistente Sem dentro do consultório, porque você pensa comigo, ela não consegue fazer alguma coisa corretamente, ela começa a se incomodar, ela começa a incomodar, perdeu a paciência para atender a pessoa na ponta. Se lá do outro lado a gente tem uma pessoa aguardando com um tecido que não é adequado, que não gera conforto, uma cadeira um pouco menos confortável, um pouco mais dura, putz, aí você tá botando a cadeira que tá no Problema, McDonald's sim, na exatamente. clínica de odonto, né? Não faz o menor sentido. E ainda tem que fazer de uma maneira também que não haja acidentes. Tudo isso a gente tem que pensar. Sim. Eu brinco muito com o cliente, que eu brinco assim, eu falo, não, a gente faz isso tudo para quando você entrar em casa, você não lembrar da gente. Porque se você lembrar da gente, vai ser negativo. É Então, eu porque quero não que deu você entre certo. E fique feliz, nem lembre quem fez. Porque você vai estar feliz, né? Ah, minha casa, meu, isso aqui. Sim. Quando tá incomodando, né? Ah, fulano fez isso aqui não gostei, foi fulano que Sim. indicou. Aí fica, entendeu? Então eu falo, isso aqui é pra você não lembrar da gente. Sim, Porque e são... senão, né, não dá. Mas e é isso, eu acho que, como qualquer área, assim, a gente tem que também sempre conscientizar para valorizar, né? Porque acaba que, como muitos clientes, né, chegam pra gente e são mais leigos, não entende muito do processo, às vezes não valoriza por não entender, não é nem porque Exatamente. não valoriza por si só, né? Uhum. Mas, por exemplo, obra eu consigo tocar. Aí, no meio, liga pra gente. Uhum. Aí, quando o contrato desde o início, que vai acompanhando, porque tem a ordem das coisas, né? Porque tudo é um processo, né? Aí, você fica, não, que eu tenho que marcar fulano antes do ciclano, porque senão, quando instalar, não vai dar, para não sei o que, tá. Aí, os clientes, né, às vezes vão na obra acompanhar e fica, realmente, agora que eu tô vendo instalado, não faz sentido. Sim. Eu ia fazer errado. Onde é que eu vou armazenar esse produto aqui? Pois Já é hora de comprar ou não é? exatamente. Eu já entregar que horas? Antes, vai atrapalhar o outro? E o pó que o marmorista vai fazer? Vai atrapalhar o marceneiro? Para eu medir as coisas, tem que ter o que instalado. São coisas que consomem, né, a gente, né, mas Claro. faz parte, porque a gente tem que pensar nisso, mas o cliente nunca ia conseguir. Então, Com aí certeza. que vai dando os problemas, né? Aí a pessoa começa a entender e a valorizar, porque a gente valoriza aquilo que a gente tenta entender, conhece, né? Então, é por isso que antes do podcast também estava falando muito de parceria, né? Que a gente também busca muito isso, porque eu acho que, como um todo, tem que se valorizar, né? Você tem que valorizar Os a mão de parceiros. obra, né? Com quem você trabalha, que vai fazer todas as instalações para você, Uhum. né? Que trabalha ali do seu lado. Você tem que valorizar as lojas, né? Sim. Onde você vai comprar. Parceiros, né? De profissão, designers, arquitetos. Tem que valorizar. Entender que tem uma ordem, que né? Cada um tem a sua expertise. E não é porque eu tô lá tocando a obra que eu vou virar pro ladrilheiro e falar, eu acho que você fez algo errado. E ele tá fazendo aquilo há 30 anos, entendeu? Uhum. Se for algo do projeto, ok. Mas de resto, você tem que confiar que a pessoa vai fazer um bom trabalho. Porque também você desmerece, querendo ou não, né? Você ficar em cima demais, não... Exatamente. Então... E às vezes eles têm boas Sim, soluções. Uhum. Às vezes Tem que você escutar. não sabe muito, é É uma a coisa experiência. nova. Com certeza. Uma coisa nova que às vezes você pensou numa forma de resolver, mas você não sabe se aquilo ali é executável, Viável. né? Sim. Então você pergunta, a pessoa fala, não, isso aqui dá pra fazer. Então você fica com segurança de que dá pra fazer e você faz e fica ótimo. Se a pessoa falar, não tem condição, o negócio Sim. vai quebrar, se cortar assim, não sei o quê, aí você fala, ok, então já vai fazer outra coisa. Claro. Porque se você insistir, aí dá errado, né? E dentro desse valorizar e as relações que são estabelecidas
entre o escritório e os diversos parceiros, existe um ponto crucial que é você compreender o que por trás existe de cada pessoa. Então, dando um exemplo aqui, a pessoa que está executando o projeto, então o marceneiro, o ladrilheiro e por aí vai, você precisa entender qual que é o dia a dia da pessoa. Se ele está quinta-feira na obra, pode saber, quarta-feira certamente ele viu o jogo de futebol dele, ele estava, enfim, provavelmente se divertindo, a mesma coisa do domingo, que também passa futebol. Agora, quando você vai já no encontro com parceiros, arquitetos, designers, afins, eles já estão com outra visão. Sim. E aí entra a hora de modular a comunicação, o posicionamento. Você chegar falando da mesma forma com o arquiteto e com a pessoa que está lá na ponta executando, a pessoa vai falar, putz, o pessoal que desse estúdio é metido demais. Exatamente. Você tem que ter humildade para você reconhecer o valor de todo mundo no seu devido, na sua especificação, né? Sim. Vamos dizer, na sua especialidade. Se você é muito soberbo, você pode contar que você vai ficar só em algum momento, entendeu? É porque o que a gente tem a equipe é tudo. Então, assim, eu brinco, eu tenho parceiros de mais de 20 anos, aí todo mundo fala, por que gente? É isso que eu ia falar. Sabe, o cara dá o extra como eu dou, entendeu? Porque também tem que ser uma via dupla. Porque não existe perfeição, somos humanos, nada é perfeito, não existe uma obra que não vai dar um BO, vai dar. Entendeu? Só que a diferença é quando você é parceiro e você é humilde o suficiente também para apoiar e resolver problemas com os seus parceiros, eles vão sempre dar o sangue para você, como você dá o sangue por eles, entendeu? Por quê? Porque é uma troca, é uma relação. Então, você tem que ter confiança. A confiança só é assim. Então, assim, aquele cara que já começa a querer tirar o corpo fora, não serve. Eu acho que cabe, sinceramente. Eu acho que cabe aqui a história da última Casa da Cor. Uma empresa nos convidou para participar, ela pagaria o ambiente, entraria com todos os móveis em madeira, que era o que a gente estava pensando em fazer. 2 semanas antes da Casa da Cor, eu acho que um pouco mais de 2 semanas, um mês mais ou menos antes da Casa da Cor, ela simplesmente sumiu. Falou que não ia entregar nada. Falou que não ia entregar nada. Terminou de pagar o ambiente e falou, não temos condições, de entregar nada. Aí ele foi parar no hospital, eu fiquei desesperada, falei, e agora? O pessoal subiu. Foi parar no hospital. Eu não estava nem na faculdade, então não tinha como ajudar. O que aconteceu ali? Nós vimos os nossos parceiros, tá? E o interessante é que teve 2 parceiros novos. Porque o projeto era meu, então eu tinha o projeto, mas não tinha quem executasse. Entendeu? Veio uma marcenaria nova e falou, eu faço a cama, o que você quer que eu faça para vocês? Eu sempre quis trabalhar com vocês. Um amigo meu falou que está acontecendo assim assado e eu vim aqui ficar à disposição de vocês. Então ele fez a cama. E os outros também, porque não dava mais tempo de uma empresa fazer tudo. Então a gente saiu fatiando e no final ninguém percebeu. Cada um fez um pedaço e tudo assim, todos Suzana, não vamos deixar vendidos. Você na mão. Até os reparos também. Botou piso e tudo, não sei o que. Porque a gente botou piso, uns revestimentos de parede que eram de vocês, inclusive. Mas assim... foi super caótico, entendeu? Falei, e funcionou. Funcionou e foi esse que a gente pegava a gente medindo, que eu fiquei muito triste. Mas aí a gente vê o reconhecimento que a gente tem e o companheirismo. Porque é respeito. O que faz um marceneiro trabalhar 15, 20 anos com você? Ele sempre foi respeitado. E no final, eu falei, não posso deixar esse prejuízo para ninguém. Vendemos absolutamente tudo, até o piso. Até o piso vendeu. Tudo foi vendido, entregue e zerou. Ninguém teve prejuízo. Né? Então, assim, foi um feito, assim, mas foi minha última. Mas conta, eu acho que ilustra bem acho que vários escritórios, vários profissionais já passaram por isso. Então, a gente tem histórias também. E acho que essas histórias nossas são muito em função das parcerias que a gente tem, do respeito que a gente tem. Com certeza. Tá? De ter clientes... assinou o contrato, 2 semanas depois, a esposa vem e fala, meu marido foi diagnosticado, mas não tem que discutir. Tipo assim, desfez todo o contrato, sem punição, sem nada, porque é uma coisa humana. Então, essa humanidade, o atender o cliente, o falar com o cliente,
A gente procura sempre estar telefonando, marcar reuniões, não ficar só no WhatsApp ou no e-mail, porque são coisas que a gente necessita desse contato. A gente tem que escutar as pessoas. E a mesma coisa com os nossos profissionais que trabalham, os nossos parceiros. A gente marca reunião, a gente vai constantemente. Onde eu saí 11 horas de uma obra, era para durar até as 10, a gente passou um pouco mais. Mas eles estavam ali com o telefone, qualquer coisa vai ligar e a gente vai lá na obra, não tem jeito. Eles ficaram, a gente deixou a chave com eles, depois a gente foi lá fechar a obra. Então, essa responsabilidade, estar junto com ele, mostrar que a gente está junto com ele. A Giovana comentou uma coisa assim, você vai às vezes dar um palpite numa coisa, num assentamento de uma peça, alguma coisa, se você souber fazer aquilo. Você já assentou uma peça? Aí você pode dizer para o pessoal, eu prefiro que você faça assim. Tá? Então, você ensina a pessoa e nunca fala para ele, você está fazendo errado. A gente já viu coisas do Arco da Velha, de erros assim que a gente foi consertar, mas a gente chama a pessoa para aprender. Como a gente aprende com eles também. Claro. Então, acho que essa humildade que a Suzana falou que a gente tem que ter, ela faz parte. Sim. E o que vocês estão comentando responde uma pergunta muito clássica no mundo da arquitetura, que é o escritório ganha vida, no seu primeiro ano ali consegue sobreviver aos trancos e barrancos, pega uma obra, 2, 3, né? Depois vai para o segundo ano, ainda tentando iniciar a sua carteira de clientes e começa a preocupação de como é que eu vou fazer para escalar o meu escritório. Contratando gente, botando maquinário, tendo terceirizado, tendo gente dentro. E o que vocês estão comentando é exatamente a resposta mais clara possível, que é dentro dessas relações, quando bem estabelecidas e feitas de forma sólida, com respeito, o olho no olho, o tratar de forma humanizada e compreender as diversas nuances dessas relações, é que permitem a escala. Porque uma vez você tem uma equipe que é confiável, você tem pessoas ao seu lado que realmente você pode contar, que vão ficar 20, 30 anos trabalhando contigo, você não vai ficar com receio de pegar uma nova obra. Provavelmente você vai precisar terceirizar uma parte, talvez na hora de renderizar o projeto, que custa tempo e máquina, né? Que você precisa ter uma máquina super poderosa para poder fazer um render que fique bacana e custa tempo para fazer isso, mas, pô, aquela pessoa que você uma vez contactou e falou, tem como fazer um render? A próxima vez que você falar com ela de novo, com esse jeito de lidar, o tato, o olho no olho, permitem que você volte de novo, e de novo, e de novo. Sim. E essas pessoas, primeiro, as pessoas que perguntam isso pra gente aqui no backstage, geralmente, né? Acontece muito no sentido de, putz, tô querendo crescer, eu preciso captar mais cliente, eu preciso segmentar mais, eu queria, enfim, fazer isso. Mas um dos pontos principais é exatamente esse, porque o cara que está executando lá na ponta, ele é capaz de destruir a tua imagem, dependendo da forma que você lidar com ele. Isso é verdade. Isso é uma verdade. A partir do momento que a gente chama de parceiro, a gente tem responsabilidade. Sim. Então, muitas vezes o cliente fala, vocês indicam com quem vocês querem trabalhar. Não, a gente indica com quem a gente tem confiança de trabalhar. Então, se você quiser trabalhar com essas pessoas, a minha responsabilidade vai até aqui. Se você quiser trabalhar com seus contratados, a gente deixa à vontade. O escritório está aberto, ele pode vir aqui a qualquer momento, tirar dúvida, tá? A gente vai apresentar o desenho, tirar todas as dúvidas dele. Mas a nossa responsabilidade vai ter um determinado ponto, porque eu não posso responder pela qualidade. Claro, tem gente que liga só para... você pode só assinar aqui? Não. Só assinar não, né? Primeiro que não é só assinar. Sim, não posso só assinar. Não, mas isso também eu acho que é uma cultura bem de dentro do escritório, assim, porque, que nem ela comentou, né? Ela já, não sei se foi antes, né? Mas, assim, minha mãe sempre teve funcionários que eram quase igual a ela, era uma mini ela, digamos assim, né? Que ficava 5, 6 anos, mas que tinha acesso a cliente, tinha acesso a tudo, fazia orçamento, ia na obra, fazia absolutamente tudo. Porque tinha essa confiança, né? E tem muito isso do instigar, acho que é o lado acadêmico dos dois, né? De instigar o conhecimento. Então, você pergunta qualquer coisa para qualquer um dos dois, eles param, te ensinam, explica, não sei o quê. E, tipo, não só para mim, mas como outros funcionários também, sabe? Isso sempre teve. Então, coisa que eu sempre ouvi, no profissional, não foi nem no pessoal, tipo assim, se tem uma dúvida, liga para quem mexe com isso e pergunta. Então, agora, a coisa que eu mais faço, estou detalhando alguma coisa, eu fico, não sei se isso aqui vai dar certo. Aí eu digo, bombeiro hidráulico, oi, você pode me responder uma dúvida rapidinho? Aí, claro, aí responde lá, não sei o que, pronto. Bacana. Resolvido. Ligo para engenheiro, ligo para lá, ligo para todo mundo.
Porque tem coisa que a gente só aprende na prática mesmo. Com certeza. Então, são coisas que você vai aprendendo, às vezes nem é por causa de carreira, né? Tem coisas que às vezes a gente olha assim e as duas ficam, eu nunca vi isso antes, e agora? Sempre tem Como é que algo novo. resolve? Sempre tem. Essa é a pessoa que fala, eu sei tudo. Não sabe nem o que é tudo. Não, tem... Pois é. Né? E é legal, eu estava numa obra com a Giovana, enquanto ela estava tocando no escritório, eu virei estagiário de design de interiores, porque não é minha praia. Eu gosto, eu sei fazer projeto e tal, mas eu não tenho a expertise de uma arquiteta. Então, ela não tem que impermeabilizar, passar um impermeabilizante aqui no banheiro e tal. E ela falando, aí eu vi a pessoa olhando para minha cara assim. Aí eu abaixei a cabeça e saí, fui fazer outra coisa. Porque é como se eu estivesse pedindo a minha anuência porque ela estava dizendo. Ela é a responsável, não eu. Então, eu deixei isso bem claro. Eu simplesmente saí e deixei ela falando. Aí ela falou, não, mas tem tubos que saem 45 centímetros, vai no mínimo 50 centímetros. Não, já que a senhora está mandando, eu vou fazer assim. Então. Porque eles têm que ter confiança nele. Eles têm. Mas, a partir do momento que você tem uma outra pessoa, acho que se a Suzana estivesse lá, ele ia olhar para a Suzana, porque é a mais antiga. Mas eles estão se tocando que ela está ganhando confiança e ela tem responsabilidade. Tanto que eu não estou mais indo quase a nada. Ela que toca tudo. Então, a gente vê muito isso. Mas é uma pessoa que já trabalha, é uma pessoa que já trabalha conosco há um bom tempo, já é a terceira ou quarta obra que está com ela. Então, hoje ele já escuta ela direto, mas a gente ainda percebe um pouco. E é muito aquela coisa da mulher nova no mercado, como que ela se faz para ser respeitada. Sem dúvidas. Respeitando. A resposta é sempre essa. Porque é as pérolas de obra que eu tenho, né? Porque Sim. Eu tenho 25, mas se você olhar, não mudei nada da adolescência pra cá, né? Então, assim, isso é bom e ruim, né? Eu chego na obra, aí perguntam, você veio olhar o seu quarto? Aí eu... Não, eu vim ver o que você tá fazendo. Aí, agora que já conhece, quando eu escuto isso, fica um pro outro assim... Você não entendeu, não? Ela é arquiteta, olha o vexame que você tá passando. Porque, né, acaba que a idade, né, ainda, né, pesa um pouquinho. Né? Não é nem na experiência, mas acho que na aparência. Na aparência. Acabou, você nem se apresentou, você não falou onde você se formou. Mas ninguém falou também. mas também tem isso. Eu tenho o quê? 2 anos e meio, quase 2 anos e meio de formada já, né? E já atuando, assim, porque eu também falei, gente, o curso que eu queria realmente era ter um escritório. Mas eu falei, eu vou ficar trabalhando em outros lugares para daqui, quando eu tiver 30, 35, aí eu ter o meu. Mais fácil aprender enquanto agora, né? A gente ainda pode tem ainda esse espaço para ralar, né? Para ter os altos e baixos logo. Para daqui 5 anos eu estar colhendo meus frutos, sabe? Encurtar o caminho, pensei assim, isso. Então, é muito isso. Então, acaba que, né? Eu tô em obra desde 23. Então, agora eles me conhecem, né? A maioria me conhece. Quem não conhece também, né? Às vezes eles escutam assim, tipo... você é a cliente? Aí eu, não. E como existe realmente essa ideia muito de sucessão, né? Já que ela quis, né, o escritório, tudo foi gradativo, mas até bem rápido. Porque como ela também, inicialmente, antes de começar a estagiar, ela estagiou comigo, ela aprendeu como trabalhar, aí estagiou fora, em outros lugares, e depois voltou. Bacana. Então, ela primeiro pegou obra, depois foi pegando cada etapa, né? Projeto, detalhamento. Hoje, ela já arrebenta em tudo. Não preciso mais fazer nada. E eu acredito que é o desejo de muitos arquitetos, né? Porque durante a faculdade você encontrar estágios que de fato sejam relevantes e que as pessoas confiam no teu trabalho, te passam um conhecimento e te ensinam a aprender, porque não é simplesmente, faz assim, porque eu tô falando que assim é a forma como eu trabalho, mas vai lá, pesquisa, eu tô te falando que é assim, mas pesquisa mais um pouquinho para ver se realmente faz sentido o que eu tô te falando, e aí você vai desenvolvendo o que muitos arquitetos às vezes acabam não experienciando ao longo da faculdade, chega no final e precisa fazer o quê? Abrir o escritório. Aí não tem confiança. A vinda dela para o escritório é legal para a história da Salles, pelo seguinte, começar essas experiências que ela teve estagiando em outros escritórios, ela aprendeu como os escritórios funcionam. E ela somou porque ela trouxe coisas boas para a gente também. Hoje já está se fazendo isso, trabalhando com isso, então a gente também
vai crescendo. A Giovana foi toda preparada, assim, a gente nunca disse para ela, você vai fazer arquitetura ou você vai fazer design. Ela ia fazer relações internacionais, vou dar um spoiler aqui, que ela vai ficar envergonhada, mas morou 1 ano na Alemanha, estudou em escola pública, morou em casa de família, e ela se preparou para relações internacionais. Aí ela descobriu que aquilo não traria para ela um prazer de vida, né, por conta de... Não tem a ver com ela. Aí ela ficou livre para escolher o que ela queria fazer. Ela falou, um dia ela chegou em casa e falou, eu quero fazer arquitetura. Vou fazer arquitetura. Eu, hã? Perfeito. Para nós foi uma surpresa. E ela, vou fazer arquitetura, vou estudar fora, vou fazer isso e tal. Então ela começou a ter uma trajetória que depois ela se encaixou no escritório. Ela viu que aquilo que a gente tem dentro da Salles e Brancaleão, a paixão que a gente tem, ela tem também hoje. E isso fez com que o escritório também passasse a ter uma outra postura. A gente deixou de ser uma empresa familiar, um escritório familiar, no sentido assim, marido e mulher trabalhando, designers trabalhando juntos, para ser hoje uma família que trabalha junto, mas numa empresa. Sim. Então a gente foi contratar uma consultoria, passaram 6 meses elas fazendo essa consultoria de governança, de empreendedorismo, para tocar o Salles e Brancaleão como um escritório empresarial. Então ele deixou como de ser, crescer, como certo. crescer. Sim. Entendeu? Porque eu confesso que a gente era pequena e assim, dava certo, era só eu e enfim, né, assim, tranquilo. Agora entrando mais gente, a gente tem que estruturar. Sim, e claro. como estruturar? Eu também, é o que eu falo, sempre procuro especialista. Né? Então a gente foi atrás para saber como crescer, porque a gente não nasce empreendedora. Né? Então, assim, antes de tomar algumas decisões erradas, vamos aprender o básico e aí a gente vai testando e tal. E assim a gente está fazendo, não tem nenhum ano, a gente está estruturando, o negócio está indo. E assim, eu posso dizer plenamente que a parte operacional eu não sou mais necessária. Bacana. Assim, ela deu conta, eu fiquei 3 semanas fora. Olha aí. Muito ruim, né? Foi no caminho. Aí, e ela deu plena conta, a ponto de todos os nossos clientes falam diretamente com ela, ninguém nem me ligou. E mesmo depois que eu voltei. Olha, então, assim... Já pode marcar outra viagem, recado, então. Recado está mais que agora a gente tem que revezar, tá na minha vez. Então, agora a sucessão vai poder ser na outra esfera e a gente vai aprender junto, porque em algumas coisas eu também sou crua, né? De empreender. Agora, toda parte a gente vai cavalgando junto e né? Até chegar lá no ideal que a gente gostaria, né? A gente tem muitos planos, muitas coisas, mas somos pequenos e não dá para crescer de uma hora para outra. É o processo. Sim. Né? Confia no processo. Confia no processo. Isso aí era uma coisa que no curso a gente ouvia demais, né? Isso é uma das coisas que a Giovana falou, que eu acho que é um defeito, acho que da cultura da academia brasileira. A gente não ensina os nossos alunos a parte de empreendedorismo. A gente tem disciplinas de empreendedorismo, mas em muitas instituições, eu não estou fazendo crítica a nenhuma delas, em específico, eu já trabalhei em várias, e sempre percebi isso, e a gente tinha um corpo docente que tentava dar uma amenizada nisso, com palestras e outras coisas, mas as disciplinas de empreendedorismo eram muito voltadas eram disciplinas que eram divididas com outras cadeiras, outros cursos. Então, eles saem da faculdade, na grande maioria, isso serve para advogado também. Os alunos de direito também reclamam disso. Tem muita dificuldade. Sem saber quanto cobrar, precificar. Não sei que você tem uma tabela engessada, mas como atender um cliente, como montar um escritório. Então, nos Estados Unidos, eles já têm isso desde a época de escola, praticamente. Tá, do 2º grau. Aqui, não. Então, nós somos um país de empreendedores por necessidade. Com certeza. Tá? Você não vai ter um emprego, você vai ganhar mais se você trabalhar sozinho. Então, o sonho da maioria, acho que 80% dos estudantes, a não ser aqueles que vão fazer concurso público, por estarmos numa cidade que tem essa possibilidade, é abrir um escritório. Sim. Só que eles não têm conhecimento. Ou abre e fecha. Exato, que é o triste, né? Exato. Não consegue passar mais de 2 anos ali. Ou nunca abre, ou espera ter E mais a gente já coisa viu para abrir mais velhos. nessa trajetória muitos abrirem, fecharem.
O profissional que está no mercado hoje, mas ele já teve 2, 3 escritórios, com parceiros diferentes e coisa e tal. Aí tentou sozinho, depois tentou com parceiro. Porque ele falou o negócio de ego, eu não sou muito de ego, realmente, né? Mas aí eu sempre falo assim, não sei o que, não é nada, normal, somos normais. Aí ele, não é nada, a gente tem um escritório há 20 anos. É verdade, 27. né? Quase 30. Assim, porque a gente não se dá conta, pra gente... É o dia a dia, você não vê passando. Né? Aí ele que fica puxando minha orelha. Não, você tem seu valor. Então tá bom. Eu faço mesmo lá em casa, viu, Ricardo? Minha mulher é especialista numa área específica e assim como na área de arquitetura, a área de saúde não recebe nenhum tipo de treinamento. Palestra, honestamente, eu acho que você vai ficar lá 1 hora, 2 e não vai resolver nada. Não recebe insumo suficiente para poder entender qual que é o valor do trabalho na ponta. Sim. Porque quanto mais especialista você é em algo, em tese, mais caro ficaria o serviço. Sim. Só que no Brasil parece que as coisas são um pouquinho invertidas. E o que você falou sobre o 2º grau nos Estados Unidos é muito verdade. Eu tive a oportunidade de ficar lá um tempo e lá eu tive a matéria de empreendedorismo, em que a gente tinha que criar uma empresa, você entendia o passo a passo todinho da empresa. E você era o dono, cada um tinha uma empresinha pequena, fictícia, né? E você tinha, da semana 1 à semana tal, você vai fazer isso, semana tal, isso. E no final você tinha a empresa toda estruturada. Diferente do que a gente tem no Brasil, em que eu me formei em administração, né? E, sei lá, durante 4 semestres eu fui ver o que eu vi em 6 meses no exterior, sabe? Então, realmente é algo deficitário em relação à academia. Longe de ser uma crítica, mas uma oportunidade para a gente explorar e tentar garantir que funções como profissões como a arquitetura, o design, a própria área da saúde consigam ver esse valor e consigam se estruturar para poder chegar na ponta e fazer muito bem feito o que precisa ser feito. Essa crítica, deixar bem claro, não foi a todas as instituições, porque algumas não têm nem estrutura para isso. Sim. Mas as que têm, geralmente, os professores têm essa preocupação. Eu sei que a instituição também tem essa preocupação, mas não tem tempo hábil por conta das disciplinas. E a maioria dos cursos na nossa área hoje, arquitetura não, tá? Tentou-se fazer isso com a arquitetura, o conselho deles foi lá e barrou, eles transformaram os cursos em tecnólogos. Um tecnólogo é bem diferente de um bacharel. A gente está falando aí de 2 anos para 4 anos, 4 anos e meio. A minha faculdade era de 4 anos e meio na época. Tá? Então você abre mão de algumas coisas, e o que se abriu mão foi justamente essa parte, infelizmente. Então a gente tem outras disciplinas que a gente tenta trazer quando a gente monta os cursos, tá? Ou colocam disciplinas livres para que programas eles de extensão também, né? Isso, tá? Mas não é o suficiente, porque vivenciar isso, abrir um escritório, falar com o contador, ver o que é necessário, pô. Você tem várias etapas, aí você tem junta comercial, qual é a responsabilidade da junta comercial, o que é um imposto municipal, no caso aqui distrital, o que é um federal, e assim vai. Então, quando você falar, eu vou cobrar X, pô, qual é o teu custo para chegar ali? Então as pessoas às vezes eles não têm essa expertise, então eles acabam abrindo uma empresa e a tendência eu fui consultor do Sebrae durante muito tempo também como designer, e a gente via a reclamação dos clientes do Sebrae, eles tinham essa possibilidade, eles estavam abrindo um negócio, então eles tinham um consultor na área de design de ambiente ou design gráfico, mas eles tinham um consultor também de negócios, da parte financeira, de como gerenciar, como abrir, quais são os teus custos mínimos, o que você considera custo mínimo, custo fixo. Então, tudo isso tem que ser, não, eu só pago aluguel, luz, não, mas você tem outros custos. Sim. Você tem o teu tempo, você tem o teu deslocamento, você tem almoço, então você tem vários outros custos ali que as pessoas não consideram. E isso reflete uma grande dor no mercado de arquitetura, né? Que é a precificação do projeto. Baseado no quê? Vou levantar o dedo para cima, o vento é noroeste, hoje então eu cobro X. Amanhã veio o sudeste diferente. Como categoria em geral, né? Todo mundo sofre. Sim. Sofre. Por quê? Quem não precifica certo, prejudica quem precifica certo. E prejudica bastante o mercado, porque você acaba perdendo a valorização. Sim, exatamente. Totalmente. Exatamente. A Mas gente é acho difícil, né? Você não aprende, aí como é que vai saber se está certo ou errado, né? A Suzana tem uma frase quando ela faz a apresentação que eu acho super honesta. Nós não somos o mais barato do mercado. Você vai encontrar profissionais mais baratos com profissionais mais caros. Mas o que a gente está te entregando é experiência. Não adianta a gente baixar o preço para pegar cliente, porque isso daqui a pouco a gente está fechando. Sim. Tá? Porque às vezes você começa a baixar o preço. E você não consegue entregar o que você não consegue. se propõe.
Bacana. É Não um dá. operacional muito longo. Eu brinco, não Pra- existe pra almoço fechar. grátis. Não, nunca. Então, assim, para você ter o mesmo trabalho, o mesmo produto, igual, idêntico, um mais barato que o outro, alguma coisa não é igual. Sim. Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. Falar isso aí pros clientes que procuram metal preto aqui na Liga. Não é verdade, mas é fato. Você sabe que isso eu acho que também é um dever nosso, De como educar, especificador das lojas, Sim. né, de materiais em geral, é explicar a diferença dos valores. Com certeza. Porque não é porque um é mais caro e o outro não é. Não, tem diferença de tecnologia, tem diferença de qualidade, de Fabricação, durabilidade, de tudo. fabricação, disso, daquilo. Né? Sim. Tem diferença. Sim, sim. Então, aí ele tem que tomar a decisão. Você quer abrir mão disso ou não quer? Paga isso, paga aquilo. Com certeza. Mas ele tem que ser informado, é o que eu falo da responsabilidade. Você tem que Bacana. informar. Não é só informar sobre o projeto, é o que ele está comprando. Bacana. Isso é muito importante. Gente, que papo rico. Acredito que a gente conseguiu navegar por vários assuntos aqui. E a gente tem 2 perguntinhas finais. Sim. A primeira delas é, qual foi o ponto de virada, assim, pra vocês? Qual foi o momento desses 27 anos de história? Dá 27, né? 27 anos de história que vocês falaram, assim, é a hora agora de virar essa chave aqui e dali pra frente vocês perceberam as coisas fluindo diferente no escritório. Deixa eu pensar aqui. Olha, houveram 2 momentos, eu acho. Porque, como eu te falei, eu nunca tive interesse em ser um grande escritório inicialmente. Mas eu percebi que eu precisava crescer quando eu fiz alguns trabalhos, já tinha alguns anos, não muitos, acho que uns 8 anos, 9 anos, 6, 5 a 8, não lembro. Já estava com uma rotatividade de projeto grande e eu continuava querendo ser só eu, né? E aí você começa a ver que não é possível. Sim. Não é possível, você precisa de ajuda. Delegar. Então, ali foi a minha, vamos dizer assim, minha chavezinha que virou, que eu pensei assim, bom, se eu estou tendo essa procura toda, é porque eu estou no caminho certo. Mas se eu estou no caminho certo, para eu conseguir dar conta, eu vou precisar de ajuda. Então, Sim. aí, dali, eu comecei a contratar gente e ter mais parceiros também. Olha aí. Porque os parceiros me proporcionavam a possibilidade de um não pode, o outro pode, e assim vai. E eu poder escalonar o meu trabalho. Que era exatamente o que a gente estava falando. Exatamente. Então, isso foi o momento dessa chavinha. Uhum. E agora, como a gente tem uma outra visão, que a gente está querendo crescer e realmente estruturadamente crescer, e isso foi depois da pandemia. Na pandemia. Olha aí. A pandemia me fez virar uma chavinha, que foi assim, bom, como começar depois desse turbilhão que aconteceu, sendo que a mídia social está aí e quem não embarcar nela vai ficar para trás, Sim. né? E eu era extremamente boca a boca, só boca a boca, né? Sim. E ali me virou a chave, que eu falei assim, bom, eu já estou com uma idade que eu também tenho que pensar um pouco mais no futuro e o momento é agora. Então, agora, a gente tem que tomar as decisões para que ela cresça e juntou que ela se formou e quis trabalhar. Então, assim, foi tudo... Mas foi ali na pandemia mesmo que eu falei assim, bom, eu tenho que mudar meu jeito de aparecer e de mostrar meu trabalho, que só como eu fazia... Agora não vai ser viável, a gente não pode sair de casa, a gente não pode isso, não pode aquilo, como é que vai fazer? Sim. E aí eu saí correndo atrás de curso e trabalhando no que aparecia, porque quando é boca a boca sempre aparece, mas numa pandemia complica um pouco, né? Então eu falei, é agora, não tá mais, o formato não está mais atendendo, agora a gente tem que mudar. Então, ali, para mim, foi a minha chave. Legal, legal. Não sei eles, mas para mim... Não foi. Acompanhe. A gente teve uma mudança de paradigma, assim, completo. O que era certo passou a ser errado, o que era errado passou a ser aceitável. Assim,
geral, porque as pessoas hoje as empresas começaram a trabalhar em casa, os funcionários trabalham em casa, hoje elas já estão brigando para voltar os funcionários para dentro das empresas, porque isso começou a afetar outros mercados de aluguel, de investimento, de restaurantes, porque você não tem mais aquelas grandes escritórios que trabalhavam ali, tinha os restaurantes, as lojas que orbitavam ali, funcionavam em função daquilo. Quando esses funcionários foram para casa, esses restaurantes fecharam. Então, o mundo algumas empresas estão começando a rever isso. Eu tenho lido bastante sobre isso. Tá? Então, acho que a pandemia deu uma mudança, fez com que as pessoas sentissem mais necessidade. A gente teve um boom do mercado de casas, agora a gente está voltando para os apartamentos, o que para nós é bom, porque tem mercado de projeto, tá? Mas os costumes, os hábitos das pessoas, as pessoas acho que começaram a olhar mais família, olhar mais para o bem-estar delas e menos para o trabalho. Então, elas viram... A gente vê as cidades, o turismo está no mundo inteiro, a gente viajando, porque o pessoal fala, porque não viajou. Não, as pessoas estão com medo do que pode vir lá na frente e não tem mais a oportunidade. É uma teoria, é uma vertente essa. Então, acho que mudou tudo e a gente tem que ver como que a gente consegue se encaixar. E o sangue novo é fundamental. Sem dúvida. Sangue novo. Sangue novo, gente... Sangue novo é fundamental. Não, ela fala, a visão dela de pandemia é que ela perdeu 2 anos de vida. Olha só. Para nós, não. A gente continua trabalhando. A gente perdeu também, mas é muito menos dolorido a gente perder do que eles... Vocês, na idade de vocês, entendeu? Assim, no auge, né? Tipo, muito triste. Muito triste. Então, eu penso assim, sempre fui. Democratize o conhecimento. Eu acho isso fundamental. Democratize. Não tenha medo. Não tenha medo de você se doar, de você ensinar, de você aprender, de errar. Sabe assim? Eu acho que isso aqui é o legal que você vai levar para o resto da sua vida. Entendeu? Então, se você não faz isso, você se priva de tanta relação, tanta coisa boa que vem disso aí, né? Então, no seu trabalho, mais ainda, né? Você tem que democratizar ali. Pô, se todo mundo sobe junto, por isso que me deu vontade de crescer, sabe? Depois que eu fiquei meio que só na pandemia, foi isso que eu senti. Eu falei, gente, eu gosto de sangue novo, eu gosto de ver gente crescendo, gente me ensinando, porque eu já aprendi muito com gente que era estagiário, entendeu? Então, assim... Pô, vamos fazer uma empresa assim bacana, sabe? Tipo, não sei quanto tempo vai demorar, nem se eu vou estar aqui, mas assim, com certeza é o que eu desejo. Eu desejo isso. Eu desejo, sabe, ver todo mundo crescendo junto. Pô, não tem nada assim. Eu acho que nada brilharia mais meu olho, sabe? Porque eu não quero ser eu sozinha lá em cima. Entendeu? Eu já passei disso, eu já tenho outras prioridades. A gente vai vivendo e vai aprendendo, com né? certeza. Mas assim, pô, já imaginou ver a Giovana lá, né, CEO? Que bacana! Sonhar não para nada, né? Não, mas isso é muito importante, porque para mim tá sendo muito esse ano, assim, né? Porque a gente sabe que a gente é competente, que a gente é, né, dedicado, que a gente consegue, mas não, você não se confia ainda tanto, né? Então, eu tô desenvolvendo muito essa confiança, assim, né? Porque eu acho que, ainda mais os jovens, a gente tem muito medo de errar. Mas quando você é jovem, você só erra, né? Não tem o que fazer. Se cobram muito. A fase que você pode se permitir errar, ir pro poço, voltar, porque fase de reinvenção é agora, né? Com certeza. Então, assim, eu tô nessa agora, né? Eu acho que com esse curso que a gente fez... Com a viagem dela também, tudo isso, né? Eu tô, tipo assim, confiando mais em mim e no sentido de, tipo assim, estou indo, posso não saber se vai dar certo ou não, se eu vou errar ou não, mas tá tudo bem, tem que testar. Você só tem a gente fazendo. aqui também para dar o suporte que isso aí. Sim, e você vê que você consegue, né, no final. Sim. Porque você fica assim, não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Aí você vai lá e faz e você fica, ok. Consegui, né? Tipo... Quem dera eu no início tivesse alguém que tivesse me dado todas as manhas. É um privilégio, realmente. Porque carioca fala umas gírias. Segundo ela, minhas gírias são muito desatualizadas. Não, tem algumas que eu... Até agora eu não soltou nenhuma, não, tá tudo certo. Tá no normal. Entendi. Mas aí também tem isso, né? Porque você pensa, pô, você
decidi entrar no mesmo ramo, né? Não é na mesma área, mas é no mesmo ramo, né? Porque me identifiquei e tudo. E você vai jogar um escritório fora? Sendo que seu sonho é ter um escritório? Exato. Entendeu? Não faz Mas faz muito sentido expandido que Exato. Inteligência. Com certeza. Porque eu acho assim, todo mundo tem isso de se provar, mas eu não preciso fazer isso me provando com um escritório meu sozinha, entendeu? Claro, Porque querendo ou não, ainda é meu, né? É seu, é Então, seu. Ela já está, de fato, sócia Olha aí. da Não, Tá isso empresa. foi um quadro dos societário. pontos que foi fundamental. A gente Pois colocou no Então contrato. Então, eu assim, acho isso, tipo, legal. pra que jogar fora? Legal. Você vai juntar Só tem a somar, história, né? Você sai de um patamar mais rápido, né? Do que... E pegando esse valor de vocês de conhecimento, para ir para a última perguntinha aqui, o que vocês deixam aqui para a audiência em termos de sugestão de conhecimento? O que vocês consumiram aí nos últimos 6, 12 meses que perceberam que foi algo diferenciado, que conseguiu levar vocês para uma outra visão, ou talvez ampliar um pouquinho o foco ou ganhar mais profundidade em relação a algum tema específico? Mas você diz no design ou em qualquer coisa? No geral, pode ser No da meu gestão, caso, eu pode ser sei- eu governança, sei pode ser bem. design. No meu caso, eu sei bem, mas estou tentando vencer essa barreira, porque tudo é processo. Então, mas assim, no meu caso, é a parte de o empreendedorismo, sabe? Você, para ser empreendedora, na minha visão, né? Você tem que ter duas características. Uma é persistência, sem dúvida, nenhuma você tem que ter. E a outra é coragem. Coragem mesmo. Porque você tem que se lançar. Você tem que tomar atitudes que não são confortáveis, que não são conhecidas, Sim. que não são fáceis, né? E isso vamos dizer assim, para quem quer ter um escritório bem-sucedido e não necessariamente quer sócio, né? Porque nem todo mundo se dá bem com sociedade e tudo mais. Porque a sociedade facilita nessa hora, porque cada um entra com uma expertise, frente, né? E aí você divide o trabalho. Sim. Mas você sendo uma empreendedora só, no caso, você tem que ter muita coragem de você se desafiar. Ai, não gosto, não quero, mas vou fazer. Sabe assim? Se você não tiver essa determinação e essa coragem, você não muda de patamar. Você não muda. Então, eu diria isso. O que eu aprendi nesse ano, que é o que eu estou querendo montar, e por isso está demorando um pouquinho, porque a gente está estruturando, e porque é o que eu falo, não é fácil. Né? Você sabe o que tem que ser feito, e você sabe que se você fizer, vai dar certo. Mas você tem que, sabe? Vai ali. Então, eu acho que seria o conselho que eu dou. Quem quer realmente precisa dessas duas coisas. Sem isso, nada feito. Você vai remar Sim. e vai voltar para a beira. Não vai sair do lugar. São habilidades que se constroem, né? Isso que é importante lembrar também. Não é porque você sente que você não tem, que você não consegue desenvolver, né? Legal. Que eu tô muito nessa também, assim, né? De sair, às vezes, desse conforto, assim, de eu não faço tudo ainda, pô, tô no tempo, mas saber que eu posso fazer. Então, eu acho que é isso, acreditar mais na sua capacidade e só ir pronto. E sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de Porque conforto. às vezes a gente tem mais medo antes de fazer do que do próprio fazer. Né? Sim. Então, o difícil é sair desse limbozinho. Assim. Mas uma hora vai. E aí acaba que você descobre muitas coisas sobre você também, né? Desenvolve novas habilidades, descobre coisas novas, né? Tipo, eu consigo fazer, eu sou confiante, entendeu? E se você não é, você finge, uma hora você vira também. Legal. Isso é fato. Legal. Eu tenho só a minha um pouco mais, não vou dizer pessimista, mas ela é mais realista. Dentro da academia, quando a gente está escrevendo alguma coisa ou pesquisando, a gente sempre vai escutar mais de um autor. A gente vai fazer comparações, para você tomar um posicionamento. A gente nunca vai dizer o que é certo ou errado, a gente não faz afirmações. Tem muita gente colocando informação na mídia social, muita informação no mercado. Compare essas informações. Aprenda a distinguir. Não, você nunca vai descobrir o que é certo e o que é errado, mas você vai ter mais certeza
das opiniões que você vai passar a dar. Porque se você começar a escutar uma pessoa só, essa pessoa pode estar errada. Sim. Então, crie o hábito de fazer essa comparação como a gente fazia antigamente na academia, Legal. que hoje a gente não faz mais. Sim. Tá? Então, as fontes de informações, no caso, elas têm que ser fidedignas. Então, você tem que confiar. Então, para você criar essa confiança, você vai começar a fazer comparações. Viu que aquela informação que você pega com um determinado grupo ou determinada empresa, aí você pode seguir. Tá? Mas valide essas informações, porque nem tudo que está no mercado hoje, que a gente vê hoje, é correto. Por ter muita gente, não estou desqualificando ninguém, mas é que tem muita gente dando informação. Essa é uma liberdade, isso é super legal, a gente tem mais facilidade de encontrar essas informações, mas eu acho que elas têm que ser... Ao mesmo tempo, precisam ser Sim. equilibradas, né? Aqui a gente está falando basicamente de amplitude e profundidade. Sim, né? Exato. Ampliar teu leque de opções, ganhar repertório, que é o que permite, né, num escritório de 27 anos, você saber e não saber o que fazer, em termos de, eu sei que isso é bom, isso não é bom, e do outro lado é aquilo que é bom, eu sei profundamente como fazer, não só, eu tenho uma breve noção. Então, esse é um diferencial de vocês. E aproveitando o gancho, caso as pessoas queiram entrar em contato com vocês, contratar o serviço de vocês, seja lá qual for o ramo de design ou arquitetura, Isso. onde que as pessoas conseguem encontrá-los? No Instagram é Salles Brancalion, né? É melhor botar escritinho em algum lugar, porque é um nome dificilzinho. A gente tá no Instagram, tem o telefone também, né? Mas é de Brasília, tem e-mail. 61. Dá um número. Melhor você falar. 619-8124-0927. Legal. E e-mail salesbrancalhão@gmail.com. Muito bom. A gente vai deixar então na descrição desse episódio para quem quiser entrar em contato. Acho que vai ser um prazer ter uma solução personalizada. eu acho que o importante é ser feliz. É verdade. No duro, tudo se resume a isso. Perfeito. Se você é feliz fazendo o que você faz, morando onde você mora, não importa o tamanho que você tem, você já é um vencedor. Sim. Com certeza. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, muito materialista como ele é, as pessoas medem muito o que você... É pelo que você tem. O que você aparenta ser, não é Sim, nem o que você tem. Exato. Legal. E aí você tem que ser verdadeiro contigo mesmo e com quem você atende. Então, isso eu posso garantir que a Salles Brancalhão entrega divinamente. Incrível. Bom, se você curtiu esse episódio, já deixa aqui o seu curtir. Compartilha com aquelas pessoas que você sabe que também podem usufruir e garantir que esses benefícios sejam implementados ou no escritório ou talvez até contratando esses profissionais aqui realmente ímpares no mercado da construção civil. E você consegue encontrar a gente em diversos canais. O VérticeCast está nos melhores canais de streaming, então a gente tem Spotify, YouTube, Apple e afins. E do outro lado a gente tem a Live em Casa, no Instagram, @LiveEmCasa, no Pinterest, no YouTube, diversos canais além do nosso WhatsApp para poder te atender. E tem também a Só Reparos, que está em @SóReparos nos mesmos canais, para você poder se conectar com a gente e consumir o nosso conteúdo. Inclusive, aqui no podcast, no Vértice, tem muita coisa boa vindo, então se inscreva no nosso canal para acompanhar de pertinho profissionais exemplares como o pessoal aqui que trouxe um conteúdo absurdo. Gente, a gente se encontra no VérticeCast.